Sim. Então, na época, eu fui me envolvendo com essas leituras e acabei resolvendo documentar um pouco, a partir daquele local que eu estava, como estava se dando o lobby dos militares no processo constituinte. É interessante que a Constituinte foi uma efervescência também, quer dizer, a gente estava no processo de redemocratização e todos os movimentos, né, segmentos da sociedade. Outro dia eu vi um documentário muito interessante com a Benedita da Silva, o Lobby do Batom. Ela até foi uma sessão que eu fiz lá no Centro Cultural, ela compareceu, foi muito bacana. E outras feministas, né? É muito interessante o documentário, e a gente viu aquela pressão de todos os lados, aquela participação. E foi lindo, né, na verdade. Foi uma explosão de participação democrática ali. A Constituição acabou ficando um pouco ampla demais e tratando de temas que talvez não fosse o caso, mas é o fruto daquele momento. E os militares, aí sim, eles tanto interferiam nas questões mais corporativas do desenho ali institucional das Forças Armadas, todas essas questões, inclusive essa questão que você tratou aí da defesa da lei e da ordem, né? Isso. Como também eles interviam e discutiam questões políticas mais gerais, né? O começo da minha dissertação, que eu nunca publiquei, e as pessoas dizem que eu devo publicar, vou talvez pensar nisso em algum momento, embora seja também um documento histórico nessa altura, eu registro uma fala do general Leônidas Pires dizendo nós não concordamos com o mandato de 4 anos, nós concordamos com o mandato de 5 anos. Então, assim, eles interferiam em todas nós vamos apoiar as decisões, particularmente as corretas. Então, eles... Que é uma boa coisa. Você não apoia. Então, foi bem legal. Eu gostei muito de fazer essa dissertação. E no mestrado nasceu meu segundo filho. Então, assim, eu sou boa de fazer de estudar e ter filho ao mesmo tempo. Mas e a magistratura? Eu nem vou dizer que no doutorado nasceu a minha terceira filha. Pronto. Aí. Pronto, foi... Muito bom. Aí a magistratura é o seguinte, quando eu terminei o mestrado, eu tinha que trabalhar, né? Porque no mestrado eu recebi aquela bolsa CAPES para fazer, enfim, fui me virando, mas eu precisava trabalhar. Então, comecei a fazer meus concursos públicos. Então, passei em alguns, não passei em outros, e a Justiça Federal, na época, foi uma escolha minha, tanto pela questão do direito público, que eu já curtia, gostava, direito constitucional, que nesse momento já era mestra em constitucional, quanto a questão de não ser interiorizada. Então, para mim, era meio complicado essa coisa de ir para o interior. Eu tinha 2 filhos, meu marido morava também trabalhava no Rio, enfim, eu não tinha muito essa possibilidade, eu não queria, eu preferia não ter que ir para o interior. Então, é difícil o concurso, mas todo mundo sempre me diz que ficou mais difícil, tá, do que era antigamente, não sei. Porque diz que é muito mais... Com essa quantidade de faculdades de direito muita que gente, tem, e tem muita gente, né, é bastante difícil, eu não vou negar isso, mas eu acho que hoje em dia é meio impossível. Não é impossível, desculpa, eu não posso falar isso, tá? Porque os meus alunos estão terminando a faculdade lá no... Com ímpeto de quem quer consegue. Você não quer desestimular e não deve mesmo, né? Não vamos desestimular, eu acho que... Ô, Simone, eu fiquei curioso aqui com uma questão. Você fez essa tese sobre os militares, especialista em direito constitucional. O artigo 142, eu posso estar errado, se eu tivesse, me fala, não acho isso. Eu acho talvez uma das coisas mais mal redigidas da história, mas ele foi propositadamente mal redigido, porque foi preciso ser mal redigido. Só para quem não sabe, os militares garantem a independência dos poderes, os militares sob o comando do presidente da República, tal, não sei o quê, garante a independência dos poderes e também, se necessário, garante a lei e a ordem por iniciativa de qualquer desses poderes. Fica parecendo assim, então um poder quer, o outro não quer, e quando eles não querem, e se um quer e o outro não quer, e ficou meio ali, ficou um negócio... O 142, assim, ele faz a tutela do artigo 2º. Isso, exatamente, é isso. Explica o artigo 2º. Não sei explicar o artigo 2º, porque eu sei que isso é fruto de um momento, mas que eu acho que a gente, tantos anos depois, não conseguiu redimensionar isso. Eu acho... É isso que eu queria saber. Porque o que a gente vê, a tentativa de golpe é uma manifestação disso. Eu acho, por exemplo, a questão da justiça militar, que me perdoem os integrantes da justiça militar, eu não consigo compreender por que ainda existe uma justiça militar num regime democrático. Depois de quantos anos a gente tem já de democracia funcionando no Brasil, né?
Então, acho que os espaços conquistados ali nunca foram revistos. Eu acho que todos os governos, seja Fernando Henrique, seja os governos Lula, não tiveram também... Talvez tivessem tido possibilidade de fazer isso, mas não entenderam que era prioritária essa agenda, talvez. Nunca quiseram enfrentar a questão de um superdimensionamento de poder dos militares na democracia brasileira. Então, além da questão da anistia, né, na época, não estou falando nem dessa anistia agora, de não terem nunca... E é curioso, Reinaldo e Valfrido, que o Ministério Público Federal iniciou investigações e ajuizou ações penais pretendendo a responsabilização de pessoas que cometeram crimes, né, de tortura, agentes de Estado que cometeram crimes contra as pessoas durante a ditadura militar. Sim, eles estão fazendo. Eu até tenho um caso que eu já apreciei isso, que teve uma certa notoriedade, que é o da Inês Etienne, que é um caso que vai voltar para eu julgar. Então, mas, na verdade, o que nós fizemos foi determinar que se recebesse a denúncia, porque é um dos poucos casos que a pessoa que está sendo acusada ainda está viva, né? Porque nem em todos os casos. Mas fizeram, acho que muito tardiamente também. Quer dizer, eu não sei se vocês entendem disso mais do que eu. Não sei se a conjuntura política não permitiu, mas a gente, de certa maneira, meio que entendeu que isso aí já era passado, já estava resolvido, vamos olhar para frente, né? O que adianta revisitar essa questão? E eu acho que isso mostrou ser uma coisa ruim. O que talvez. Eu lembro, né, a época como militante, moleque, no caso da anistia, né, por exemplo... Os militares também não queriam, né? Eu lembro as coisas do Petrônio Portela. Não, crimes de morte não, né? Mas isso excluía algumas pessoas da esquerda. Eles aproveitaram isso para anistiar também a sua turma, digamos assim. Sobretudo para isso. Isso, sobretudo para isso. Então ela será ampla, geral e restrita, pega todos os crimes políticos e conexos. No conexo entrou torturador, entrou gente que... O que aí realmente acho complicado, né? Gente que atuava ao arrepio do próprio regime militar, né? Da própria ditadura, porque a ditadura nunca autorizou tortura. Digamos assim. Não estava escrito lá, pode torturar. Não pode torturar. Mas vocês estão falando uma coisa, estão tocando um tema que para mim é muito interessante e ele é do momento. Ele é muito do momento. Por quê? Eu queria te perguntar sobre isso. Eu acho que quando o Reinaldo fala do artigo 142, e eu falo que ele faz a tutela do artigo 2º, o que diz o artigo 2º? Que os poderes do Estado são independentes, mas harmônicos entre si. E o 142, a interpretação dos militares é que, em havendo balbúrdia institucional, discórdia entre poderes do Estado, nós tutelamos. Isso. Nós vamos dizer quem é que tem razão e vamos botar a ordem na casa. Que foi a leitura que o Visgandra fez, que depois o Bolsonaro se aproveitou. E essa é uma leitura, ou seja, essa interpretação do artigo 142 foi objeto de uma ação constitucional perante o Supremo Tribunal Federal. Mas por que eu estou lhe falando disso, Simone? Estou falando disso porque você é uma juíza, né? Você é intérprete da lei. Né? Judicatura tem a ver com, basicamente, dizer o conteúdo da lei. E muito tem se falado, há uma disputa social sobre a função do juiz. E sobre a função do juiz à luz de ideologias. Né? Grande parte da discussão a respeito do Supremo hoje, e mesmo da magistratura de um modo geral, é que o juiz ele tem de julgar a margem das ideologias. Ou seja, que ele não pode ter ideias políticas, ele não pode ter preferências políticas e que ele tem de julgar com base num esquema de revelação do conteúdo das normas que seja totalmente técnico. Isso é possível? Eu acho que não é possível. Nós, juízes, temos a nossa maneira de ver o mundo, as nossas opções. Agora, nós temos que fazer um esforço bastante sério para sermos... Não sei se a imparcialidade é efetivamente possível, mas a gente tem... No próprio nosso código, enfim, na legislação, existem
mecanismos para garantir que o juiz seja imparcial. Acho que imparcialidade não se confunde com neutralidade, você não tem como... Acho que é impossível você não julgar a partir das suas maneiras, né? A sua ideologia, talvez, enfim, as suas vivências, a sua experiência, a maneira como você vê as coisas. A lei, ela se presta a várias interpretações. Isso daí é só a gente verificar determinados assuntos que são decididos por um juiz de uma maneira, pelo outro de outra. É para isso, inclusive, que nós temos um tribunal, que é o STJ, cuja razão de existir é procurar pacificar entendimentos para garantir minimamente uma uniformidade, uma segurança jurídica, né? Eu acho que o direito vai sendo construído, na minha opinião, deveria, de baixo para cima. Então, você tem discussões, debates, contraposição de ideias, né? Um debate dialético que vai construindo a melhor interpretação daquela lei. E chega uma hora no STJ, o STJ vai procurar uniformizar para a gente ter segurança jurídica também. Uma hora a coisa tem que se pacificar. Agora, você pergunta, é possível? Neutralidade, para mim, é impossível. Mas eu acho que tem... Aliás, eu até vi a conversa do Mauro Campbell, ele começa dizendo, olha, o juiz não pode dar entrevista, mas eu acho que como eu sou corretor, eu já falei, ai, meu Deus. Ai, meu Deus, ministro Mauro Campbell. Ai, minha mãe, né? Não vai. Não vai, não. Mas eu, na verdade, eu acho que não é possível, mas eu acho que a gente tem um dever de se manter. Por exemplo, eu jamais daria uma opinião aqui sobre Lula ou Bolsonaro. Tenho as minhas preferências políticas que eu expresso votando na época das eleições, mas eu acho que realmente o juiz tem que ter uma autoconstrução, tem que ter um comedimento na expressão pública de opiniões políticas, etc.